vitória. Amados, nós vamos continuar nossa série de mensagens. Algumas pessoas perguntam: pastor, ainda faltam quantas? E eu respondo: não sei, tá? Mas ainda faltam algumas mensagens. Hoje nem é a última nem é a penúltima, tá certo? Mas nós vamos continuar nossa série, que tem como título O Início do Fim. Nós hoje vamos para a mensagem 6, já são 6 mensagens, como o tempo passa rápido, né? Então, a série O Início do Fim, eu quero começar lendo Apocalipse capítulo 1, versículo 3, Apocalipse capítulo 1, versículo 3, que diz: feliz é aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Diga: o tempo está próximo, gente, vamos lá. E mais próximo do que nunca esteve. Então, felizes, observe que o sentimento que deve brotar no nosso coração, isso eu falei na primeira mensagem, já faz um bom tempo, né? Mas que eu falei na primeira mensagem, que quando você lê sobre as profecias dos últimos tempos, se você serve a Deus, se você é discípulo de Jesus, isso não deve trazer medo a você, não deve trazer pavor nem preocupação, né? O que Jesus diz? Não se turbe o vosso coração, ou seja, não estejam preocupados, creem em Deus, creem também em mim. Então não deve estar preocupado, isso não deve gerar medo em você, mas isso deve gerar alegria. Ele diz: felizes são aqueles que leem as palavras da profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Então entenda, o que para aqueles que não têm Cristo será um fim terrível, para os que têm Cristo será o cumprimento da profecia e da promessa que Deus tem para nós, será a melhor parte da história para nós. Então você não tem por que ficar assustado, você deve ficar feliz e ter esperança que esse dia chegue logo. A segunda vinda de Cristo é o assunto mais importante da Bíblia. Se você estudar a Bíblia toda, você vai ver que desde o início Deus já estava preparando a história e profetizando que o seu Filho viria, daria vida por nós e voltaria uma segunda vez. Toda a história da humanidade, até os atos históricos, são também de certa forma proféticos e anunciavam a vinda de Jesus. A Bíblia anuncia a chegada do reino de Deus, que será implantado por Cristo, o nosso Rei. E a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus, ela vem como a conclusão da Bíblia. Então esse é o assunto mais importante, porque ele é a conclusão, ele é o cumprimento final das profecias. A Bíblia termina com a volta de Jesus. Por isso esse é o assunto mais importante. Olha só como termina a Bíblia, Apocalipse capítulo 22, versículo 20 e 21. Esses são os 2 últimos versículos da Bíblia. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: quem? Jesus. Sim, venho em breve. Olha como termina a Bíblia, Jesus dizendo: sim, venho em breve, amém. E aí o autor diz: vem, Senhor Jesus, e a graça do Senhor Jesus seja com todos, amém. É assim que termina o livro de Apocalipse, Jesus prometendo que em breve vem, e o autor clamando e dizendo: vem, Senhor Jesus. Então a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus, é o assunto mais importante da Bíblia, é o assunto mais importante da humanidade, é a conclusão da Bíblia. Hoje nós vamos para a mensagem 6, e o tema da mensagem 6 é a relação do casamento judaico dos tempos bíblicos e as vindas, é isso mesmo, no plural, e as vindas de Jesus e o fim dos tempos. Porque o casamento judaico dos tempos bíblicos, ele nos revela grandes coisas a respeito da primeira e da segunda vinda de Jesus e o seu propósito, amém? Vamos orar nesse instante agora? Feche seus olhos, curve sua cabeça, respire fundo, tranquilize seu coração, acalme sua alma, peça ao Espírito Santo que fale contigo nessa noite. Deixe as preocupações lá fora, que fiquem lá fora, não traga aqui para dentro. Você não pode resolver nada estando aqui. Fale com Deus agora, aquiete seu coração, peça misericórdia a Ele nesse instante, em nome de Jesus.
Deus amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Deus, porque mais uma vez o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos reunidos nesse lugar, para nos reunirmos como família, como corpo de Cristo, para sermos ministrados pela Tua Palavra, para Te louvarmos, engrandecermos o Teu nome. Nós Te adoramos, Deus, porque Tu és um Deus zeloso, misericordioso, um Deus amoroso, e pedimos, Deus, que pela Tua graça e misericórdia, mais uma vez o Senhor fale conosco nessa noite. Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia de mim, que estou aqui à frente agora. Deus, pela Tua misericórdia e graça, me usa, Deus, como instrumento, pelo amor que Tu tens por cada uma dessas pessoas que está aqui nesse lugar, me usa, Deus, como instrumento. Me faz, Deus, ser boca Tua nessa noite, para falar com cada pessoa que está nesse lugar, não por mim, Deus, mas apesar de mim. Eu sei, Deus, eu reconheço diante do Senhor e diante de todos que eu não mereço estar aqui, que se fosse por mim, Deus, o Senhor não falaria nada, mas eu peço, Deus, que pela Tua misericórdia, e que apesar de mim, o Senhor fale com cada pessoa nesse lugar. Deus, em nome de Jesus, e pelo poder e autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo toda a armadilha do diabo nesse lugar, todo plano para roubar as sementes que serão semeadas, caia por terra agora em nome de Jesus Cristo. E nós consagramos esse tempo ao Senhor Deus, e pedimos ao Teu Espírito Santo que seja o nosso professor nessa noite. É assim que nós te oramos e já te agradecemos, certos do que o Senhor está aqui no nosso meio, em nome de Jesus, amém. Agora, depois de orar, vamos cooperar com o Espírito Santo. Desliga o teu celular, em nome de Jesus. Não tem nada que você possa resolver com o teu celular agora, desliga ele em nome de Jesus. Outra coisa, evita sair durante o tempo da ministração. E se você tiver com criança aqui no auditório, eu quero lembrar você que nós temos um espaço preparado especialmente para o seu filho, é o Geração Futuro. Lá foi pensado para ele, não para trancar ele numa sala, mas para ministrar o coração dele. Mas se você é novato, e se você não se sente seguro ainda em deixar o teu filho lá, eu entendo, mas eu peço que se você está com criança no auditório, sente-se mais perto das portas, mais atrás, porque caso a criança comece a se incomodar, porque é muito tempo uma criança ficar sentada sem entender o que está sendo falado, tem gente adulta aqui que não entende, então se a criança começar a chorar, você dá uma saidinha, acalenta ela um pouco, depois você retorna, para que nem você perca, nem que os outros também estejam perdendo a ministração, amém? Então a gente ora e a gente coopera com o Espírito Santo também. Então, mensagem 6, a relação do casamento judaico dos tempos bíblicos e as vindas de Jesus e o fim dos tempos. Então a Bíblia, ela apresenta Jesus, está aí no PowerPoint, ela apresenta Jesus como noivo e a igreja como a sua noiva. Então não sou eu que estou inventando essa ilustração e vou inventar um monte de coisa a respeito disso. A Bíblia, ela apresenta Jesus como sendo noivo, e ela apresenta a igreja como sendo a sua noiva. Não é eu individualmente sou noiva de Cristo, você individualmente é noiva de Cristo, somos nós que formamos a igreja, somos a noiva de Cristo. Isso é um símbolo, entende? É um símbolo que o próprio Cristo usou para revelar detalhes de como seria a sua primeira vinda e como será a sua segunda vinda. Então olha só, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2, o zelo, isso é o apóstolo Paulo falando, o zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. Olha como Paulo está se colocando. Paulo está se colocando meio como um casamenteiro aqui. Ele está dizendo: eu sou o responsável aqui, eu prometi a um marido que iria cuidar de vocês, que é a noiva, e vou apresentar vocês como uma virgem pura ao marido de vocês, que é Cristo. Ele está falando para a igreja. Ele está falando no caso para a igreja de Corinto, mas sabemos que é uma mensagem para toda a igreja do Senhor.
Então Paulo está dizendo: eu vou apresentar vocês como a virgem pura, como a noiva pura, ao único marido, que é Cristo. Então observe a figura de Cristo como noivo e a igreja como a sua noiva. Paulo, também falando aos Efésios, capítulo 5, versículo 25, 27 e o versículo 32, ele diz o seguinte, quando ele está falando aos maridos, né, sobre o matrimônio, ele diz o seguinte: maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Este é um mistério profundo. Olha o que ele diz: isto é um mistério profundo. Aí ele explica: refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. O mistério profundo não era o marido e a sua esposa que ele estava falando inicialmente, mas esse é um mistério profundo. Refiro-me a Cristo e a sua igreja. Então ele compara a relação do marido e da esposa com Cristo e a igreja. Ame sua esposa como Cristo amou a esposa dele, como Cristo amou a sua igreja. Então, olhando para os detalhes do casamento judaico dos tempos de Jesus, é claro que muita coisa foi conservada até os dias de hoje, mas também o casamento judaico moderno tem muitos elementos que não tinham no tempo de Jesus, e alguns já não tem mais. Por isso é o casamento judaico dos tempos bíblicos. Então, olhando para o casamento judaico dos tempos bíblicos, do tempo de Jesus, nós podemos descobrir coisas fascinantes a respeito da primeira e da segunda vinda de Jesus. Nós veremos que ele fez questão de seguir à risca cada alegoria, cada ilustração do casamento, para revelar como seria o seu relacionamento com a igreja e o seu encontro com ela no cumprimento das profecias. Eu fico a pensar: será que Jesus olhou como funcionava um casamento judaico e depois ele moldou o seu relacionamento com a igreja com base nisso? Eu acho que não. O casamento judaico bíblico foi moldado pelo próprio Deus, e quando Deus estipulou as leis e as normas do casamento judaico, ele já fez isso pensando nisso como uma profecia do relacionamento de Cristo com a sua igreja. E Jesus cumpre a risca. Você vai ficar admirado como é revelador você vendo os detalhes do casamento judaico bíblico com a primeira e a segunda vinda de Jesus. Nós vamos ver detalhes de um casamento judaico do tempo de Jesus, para então descobrirmos detalhes fascinantes a respeito da sua primeira e da sua segunda vinda. Então, como vamos fazer? Nós vamos começar aprendendo sobre o casamento judaico, e depois nós vamos voltar e encaixar cada elemento do casamento judaico a respeito de Cristo. Então, primeiro eu vou dar uma perspectiva geral a respeito do casamento judaico, e depois nós vamos revelando cada detalhe, como ele se encaixa na profecia a respeito de Jesus. Então vamos lá. A primeira fase do casamento judaico, está aí no telão, a primeira fase do casamento judaico é o noivado, que é chamado de eruzim, isso em hebraico. Então a primeira fase é o eruzim, é o noivado. Como é que acontece isso? Primeira coisa que a gente tem que notar aqui é que no casamento bíblico, no casamento judaico bíblico, não existia esse negócio de namoro. Esse negócio que existe nos nossos dias e dentro da igreja, não existia isso nos tempos bíblicos. A primeira fase não era um namoro, isso não existia. A primeira fase era um noivado, era o eruzim. Quando havia interesse de um rapaz em uma moça, o rapaz ele procurava a família da moça e a moça, não para pedir ela em namoro, mas para pedi-la em casamento. Era assim que funcionava.
Então, se havia o interesse do rapaz em relação à moça, ele procurava a sua família para pedi-la em casamento e não para pedi-lo em namoro. E quando ele pedia em casamento e havia um consentimento da moça e dos pais, então ali já começava o noivado. É importante você ver que nós não vemos essa ideia de um casamento forçado entre o povo de Deus, como acontece em outras culturas, mas havia um consentimento da moça e dos pais da moça. Os detalhes de um noivado e casamento judaico nos tempos de Jesus eram complexos e fascinantes. Primeira coisa, a iniciativa nunca era da moça. Primeiro detalhe, a iniciativa nunca era da moça. Ela podia estar interessada no rapaz, mas era uma desonra para a moça tomar a iniciativa a respeito do casamento, do noivado com o rapaz. Ela poderia falar com Deus, mas não falar com o rapaz. A iniciativa sempre era do rapaz ou do pai do rapaz, mas nunca a iniciativa partia da moça. A segunda etapa do erusim, do noivado, era o contrato. Está aí também no PowerPoint, que era chamado de aquetubá. O que é aquetubá? Aquetubá é um contrato, é uma aliança, um contrato de casamento que o noivo apresentava à família da noiva. Depois que ele ia à casa dela e pedia ela em casamento, e havia o consentimento por parte da moça e por parte do pai da moça principalmente, então o noivo apresentava a ketubá, que era um contrato de casamento. Nesse contrato, e lá estavam as condições e as promessas do casamento. É claro que em parte todos eram iguais, mas tinha detalhes que o noivo poderia acrescentar nas suas promessas, nas suas condições, no casamento com aquela jovem. E aquela ketubá era apresentado e havia um consentimento, ok? Concordamos com a ketubá, concordamos com esse acordo. E essa ketubá, ela seria trazida novamente no casamento, mas era apresentado logo no noivado, quando acontecia o erusim, que é o noivado. Como parte dessa ketubá, como parte desse contrato de noivado, talvez uma das principais partes do contrato de noivado era o dote. Hoje ninguém sabe mais nem o que é dote. Dote era o preço a ser pago pelo noivo para desposar a noiva. E ele pagava a quem? Ele pagava ao pai da noiva. Então existia um preço a ser pago pelo noivo ao pai da noiva. E essa era uma das partes principais da ketubá, do contrato de noivado e casamento. Era o quanto aquele rapaz estava disposto a pagar para desposar aquela jovem, e também uma compensação ao pai dela, porque quando ele casasse, ela deixaria de servir a sua família e ia servir ao noivo. Então também é uma espécie de compensação. Ele deveria pagar um preço caro, essa é a norma. Ele deveria pagar um preço caro pela noiva que ele escolhesse. O alto preço pago pelo noivo, além de demonstrar o seu apreço, o quanto ele valorizava, o quanto aquela jovem era importante para ele, o alto preço também era uma garantia de que ele cumpriria a sua promessa de casamento, que ele voltaria para casar com ela, porque ele não jogaria dinheiro fora. Então, se ele pagou uma grande quantia em dote por aquela jovem, então aquilo é uma garantia de que ele vai voltar. Então, além de representar o seu apreço e o valor que a jovem tinha para ele, também era uma garantia de que ele iria voltar para casar-se com aquela jovem. A gente no Antigo Testamento tem um exemplo muito bom de como era alto o preço desse dote. A gente tem um exemplo da história de Jacó. Jacó, quando chega na casa de Labão, seu tio, e ele se interessa, por Raquel e quer casar com ela, é proposto lá, ele faz um acordo com o seu tio, porque ele chega lá com a mão na frente e outra atrás, ele não tinha condição de pagar dote nenhum, e aí qual é a proposta que é feita entre eles? Você vai trabalhar 7 anos para mim. É a proposta entre ele e o futuro sogro. Ele vai trabalhar 7 anos para poder depois ter o direito de casar com Raquel. Não são 7 meses não, nem 2 meses não, 7 anos da vida dele trabalhando
com o pagamento de um dote para poder casar com a moça. E quem sabe da história sabe que ele ainda foi enganado, né? Labão deu Lia em vez de dar Raquel, e ele teve que trabalhar mais 7 anos por Raquel. Ele trabalhou 14 anos para depois ter direito a casar com a moça que ele queria. Bem diferente, na verdade, bem diferente dos nossos dias, bem diferente do que a gente vê hoje. O camarada chega lá na casa da menina, com a mão na frente e outra atrás, só com pinta de bonitão, né? E aí ele quer casar com a menina. Aí o pai da noiva compra a casa, dá a casa de presente, o pai da noiva compra o móvel da casa, o pai da noiva paga a festa de casamento e ainda ajuda a sustentar o camarada depois que ele casa. Olha que coisa diferente. Ei, você está sendo besta, viu? Bota esse camarada para trabalhar. Cadê o dote? Bem diferente dos tempos bíblicos. Um outro detalhe importante nesse noivado, nesse Eruzim, é a aliança do vinho. Também tem um PowerPoint aí. A aliança do vinho, que era chamado Kiddush, a mesma palavra que foi usada hoje de manhã na celebração da ceia. A aliança do vinho era o Kiddush. Em seguida, o noivo chegou na casa dela, fez a proposta, foi aceita, houve interesse, houve consentimento. Ele apresenta a Ketubá, ele fala sobre qual seria o dote que ele estaria disposto a pagar. Há um acordo entre a família, entre os pais e ele. Então está todo mundo de acordo. Então agora eles vão fazer a aliança do vinho, que é o Kiddush. Então em seguida eles vão selar a aliança do noivado com o Kiddush, a bênção do vinho, a aliança do vinho. E sabe como é que eles faziam isso? O noivo pegava um cálice de vinho e ele bebia o cálice e dava para a noiva beber no mesmo cálice que ele bebeu. Se ela estivesse de acordo, como já tinha demonstrado estar, então ela bebia do mesmo cálice com ele, e ao beber desse cálice elas estavam firmando uma aliança do vinho. Era o consentimento público, firmar uma aliança de noivado. Essa é a aliança do vinho, o Kiddush, que era feito no ato do noivado. Feito isso, chegava a hora do noivo partir. Entendeu? Partir. Muito diferente de hoje em dia. O camarada está todo lá na casa da noiva, é uma massa, e o namoro para... Não, meu amigo, lá, partir. Meu amigo, ó, tchau. Partir. Chegava a hora dele partir. Encerrado a aliança de noivado, o noivo fazia um breve discurso diante da família. Ele falava para a sua noiva, e o que normalmente o noivo falava era mais ou menos isso. Ele dizia: eu vou preparar um lugar para você e voltarei para buscá-la. Era esse o discurso que o noivo fazia para a noiva na presença da sua família: vou preparar um lugar para você e voltarei para buscá-la. E aí ele ia embora. E eles passavam o tempo do noivado sem se verem. E qual era a obrigação do noivo a partir de agora? Está selado o noivado, foi pago o dote era pago no noivado, e agora ele parte. Qual a obrigação dele? Ele vai preparar uma morada para eles, vai preparar a casa onde eles vão morar, e também na propriedade do pai dele, ele vai construir uma câmara. É câmara, não é cama, entende? Mas dentro da câmara existe uma cama, claro. Ele vai preparar uma câmara nupcial, que era uma suíte de núpcias, onde ele passaria as suas núpcias com a sua esposa. Então, além de ter a casa onde eles iam morar, que ele também tinha que providenciar, ele ia providenciar a câmara nupcial, que era na propriedade do pai dele. Claro que tinha suas exceções, mas essa era a regra. Na casa do pai dele, na propriedade do pai dele, ele construiria uma câmara nupcial, que era uma pequena suíte na qual ele passaria a sua lua de mel. Mas não era chamada assim, mas a sua lua de mel com a sua esposa. Agora, essa câmara nupcial, ela não podia ser construída de qualquer jeito. Por quê? Porque o casal iriam passar ali 7 dias. Era o tempo que durava
as bodas, ou seja, a festa de casamento duraria 7 dias. Eram 7 dias que aquele casal ia passar dentro da sua câmara nupcial. Eles entravam no primeiro dia e eles só saíam no 7º dia da sua câmara nupcial. Então não podia ser uma barraca, tinha que ser um negócio organizado, né? Que ele ia passar 7 dias com a sua noiva, agora esposa, na câmara nupcial. Toda essa preparação, em média, preparar o lugar, a casa, preparar a câmara nupcial, preparar os recursos para sustentar a sua família, durava em média, o noivado judaico durava em média de 1 a 2 anos. Era a média, normalmente, que durava um noivado judaico. Agora, um detalhe muito importante, não era o noivo que decidia a hora de ir buscar a noiva para o casamento. Isso é um detalhe muito interessante. Quem decidia, quem era o juiz? Porque quando é que o noivo poderia buscar a noiva? Quando a casa e a câmara estivessem prontas. Quem era o juiz que dizia assim: ok, está pronto, pode buscar a sua noiva? Era o pai do noivo, não o noivo. E a lógica você entende perfeitamente, porque se fosse o noivo, ele construía qualquer coisa na ansiedade de buscar a noiva. Não, tá bom, eu vou buscar a noiva. Epa! Quando o noivo achava que tinha terminado, ele chamava o pai dele, e aí o pai dele olhava e dizia assim: não, tá bom, você tem que ajeitar aqui, isso aqui está mal feito. E aí ele ia concluir. O pai dele era o juiz. Não, ok, está tudo pronto, você pode. Quem checava as condições, se estava tudo pronto, era o pai. Então o pai era o juiz. O pai dava a palavra final sobre a obra estar terminada ou não, e liberar o noivo para ir buscar a sua noiva. Então, naquele tempo, no tempo de Jesus, no tempo bíblico, se você chegasse para um noivo e dissesse assim: e aí, rapaz, quando é que tu vai buscar a tua noiva? Sabe o que ele responderia para você? Só o meu pai é quem sabe. Quem conhece a história já está entendendo a ligação, né? Só o meu pai é quem sabe. Porque embora ele soubesse que estava praticamente tudo pronto, mas o pai dele é quem dava a palavra final de que ele estava liberado para ir buscar a sua noiva. E qual era a responsabilidade da noiva nesse período em que o noivo estava ausente, preparando um lugar para ela? Nesse período de espera, era a responsabilidade da noiva ser fiel, manter-se pura, imaculada, ataviada, para ser digna de receber o seu noivo quando ele voltasse. Então ela tinha que se manter pura, digna, para quando o seu noivo voltasse, ela poder recebê-lo. É interessante que no casamento judaico, não é a noiva que vem, como a gente faz nos nossos casamentos, né? Está lá o noivo lá plantado e a noiva, a estrela da festa, vem entrando, é toda bonita. Não. No casamento judaico, a noiva espera, e o noivo é que entra. Mas não entra numa igreja como a gente está aqui também. Não precisa dizer: então vamos inverter o casamento que eu vou fazer, a noiva vai ficar vestida de noiva lá na frente e o noivo vai entrar. Também não era uma coisa assim como essa. Mas lá, quem espera é a noiva. Ela espera pelo noivo. A estrela da festa é o noivo e não a noiva. A noiva está à espera do noivo que vem desposá-la. Tinha um outro detalhe muito importante no casamento, nesse período todo, nesse noivado, é que quando o noivo ia partir, normalmente ele escolhia um amigo de confiança e elegia esse amigo para ser o seu representante entre ele e a noiva. Então, normalmente o noivo estava em outra cidade, em outro povoado. Então um amigo de confiança dele é aquele que ia levar notícias dele para a noiva e trazer notícias da noiva para ele. Era o seu representante diante da noiva, era aquele que ia manter a noiva esperançosa, que ele dá as notícias: olha, o negócio está ficando perto, a obra está avançando, ele está trabalhando, e a esperança da noiva não se apagava. Então ele elegia um amigo de confiança, o amigo do noivo, que era o seu intermediário. Isso é a fase
do Eruzim. É a fase do noivado que durava de 1 a 2 anos. A segunda fase do casamento judaico é a fase do próprio casamento, está aí no PowerPoint. É a fase do Nessuim. Então o noivado é o Eruzim e a fase do casamento é o Nessuim. Interessante que Nessuim, a palavra hebraica Nessuim, significa, que é a palavra usada para casamento, significa carregar, erguer. Olha que interessante, carregar e erguer. Por quê? Normalmente o noivo entrava na cidade da noiva tarde da noite para carregar a sua noiva, para raptar a sua noiva. E isso era algo romântico, era um elemento romântico naquele tempo. A noiva ficava na expectativa, ela não sabia o dia nem a hora que o seu noivo vinha, ela sabia a época. O amigo do noivo já tinha avisado, o negócio está quase pronto, ele está chegando aí, mas ela não sabia se vai chegar hoje, vai chegar amanhã, daqui uma semana, que hora ele vem, e de repente ele entrava pela cidade e carregava a noiva. Isso era romântico demais. Então Nessuim também significa carregar, erguer. O noivo literalmente arrebatava a sua noiva da casa dela e levava para a casa do pai dele. Interessante que o noivo, quando ele chegava na cidade da noiva ao som de chofar. Acho que tem uma imagem aí. Ele chegava ao som de chofar. Gente, não é sofá, entende? É chofar. O que é o chofar? Chofar é uma trombeta com chifre de carneiro. Não é os carneirinhos daqui do Nordeste, entende? Diz assim, que chifrão, né? Carneiro lá de Israel, gente. A trombeta, né, com chifre de carneiro, ela é usada nas celebrações, para celebrar. Foi as mesmas cornetas, trombetas, que foram usadas, por exemplo, que Deus mandou tocar, rodando 7 vezes as muralhas de Jericó. Eram trombetas de chifre de carneiro, porque eles já estavam tocando e celebrando a vitória que viria, e de repente as muralhas de Jericó caem, você sabe da história. Então o noivo, ele entrava na cidade da noiva e vinha na sua comitiva ao som de chofar, ao som de trombeta de chifre de carneiro. Então ao som da trombeta, o noivo vinha para carregar a sua noiva para as bodas, para a festa do casamento. E a chegada na casa do pai do noivo? Quando chegava na casa do pai do noivo, a noiva e o noivo entravam na câmara nupcial. Imediatamente eles entravam na câmara nupcial, e a porta se fechava, é claro, e é claro que ninguém mais poderia entrar na câmara nupcial. O pai do noivo e a família do noivo recebiam todos os convidados para a festa, e eram muitos, e a festa duraria 7 dias. Então começavam a chegar os convidados para a festa, porque como o noivo e o pai do noivo já sabiam o dia, então já foi feito os convites, todo mundo sabia, então chegavam os convidados, e as amigas da noiva e a família da noiva vinham acompanhando o cortejo, e vinham para a festa de casamento. Mas um detalhe, a comemoração e a festa não começava imediatamente. Eles entravam na câmara nupcial, e o amigo, lembra do amigo do noivo, que hoje nós chamaríamos de padrinho, mas não tinha essa linguagem. O amigo do noivo, ele ficava próximo à porta da câmara nupcial, ele ficava de guarda, porque a lei dizia que o casamento só poderia ser celebrado quando os dois, o noivo e a noiva, se tornassem uma só carne, se tornassem uma só pessoa. Quando o casamento só poderia ser reconhecido quando o casamento fosse consumado. Então por isso que o noivo e a noiva entraram na câmara nupcial, e o amigo ficava do lado de fora. Ele ficava à espera do sinal do noivo. Então depois de um tempo, o noivo, imagina o noivo botando só a cabecinha de fora assim. Aí o noivo dizia, ó, já foi consumado.
E aí o amigo do noivo chegava para todos os convidados, e aí ele trazia a grande notícia: pode começar a festa, que o casamento foi consumado. E aí começava a grande celebração das bodas de casamento. Mas os noivos permaneciam na câmara nupcial, e a festa começava a rolar, e a festa durava uma semana. A festa durava 7 dias. Quando era no último dia da festa, no 7º dia, então acontecia a tão esperada aparição dos noivos. O noivo agora está trazendo, não mais o noivo, mas o esposo está trazendo a sua esposa. E aí eles se apresentavam diante dos convidados, e agora iria acontecer diante de todos a segunda aliança do vinho. Tem uma imagem aí. Agora vai acontecer a segunda aliança do vinho. Como é essa segunda aliança? O noivo, com o mesmo cálice que eles fizeram aquela aliança do noivado lá na casa da noiva, o mesmo cálice, agora o noivo traz o cálice e bebe novamente com a noiva diante de todos. E agora não mais selando o noivado, mas selando o casamento. E sabe o que é que o noivo fazia? Depois que selava essa união da bênção do vinho, da aliança do vinho, tem a próxima imagem aí. Eles fazem até os dias de hoje. Sabe o que é que o noivo está fazendo aí? Isso é um casamento judaico. Ele está quebrando o cálice que eles tomaram o vinho. E o que é que representa esse quebrar o cálice? Eles estão quebrando o cálice porque o cálice ali representa, entre muitas coisas, representa a vida de solteiro que eles tinham e que agora não existe mais. Depois do ano 70, quando houve a destruição do templo em Jerusalém, acrescentou-se a isso também, eles estão relembrando o luto pela destruição do templo de Jerusalém, que eles já não tinham mais. Então eles também quebram o cálice em lembrança ao templo que foi destruído. Mas o principal aí é a vida de solteiro dos dois, que está sendo agora quebrado, porque não existe mais. Agora eles são casados, e por isso o cálice é quebrado. E aí seguia-se um delicioso jantar, a ceia das bodas. Ou seja, bodas é a festa, a ceia das bodas, que nós conhecemos como a festa do casamento, para honrar o novo casal, o noivo e a noiva. Esse negócio de casamento judaico cansa, viu? O próximo slide agora diz o seguinte: qual a relação do casamento judaico dos tempos bíblicos com a primeira e a segunda vinda de Jesus? Então nós aprendemos um pouco sobre a cerimônia judaica de casamento dos tempos bíblicos. Agora vamos aprender o que isso tem a ver, qual a relação disso com a primeira e a segunda vinda de Jesus. Observe que não sou eu que estou inventando essa relação, mas a Bíblia apresenta Jesus como noivo e a igreja como a sua noiva, e Jesus usou por diversas vezes essa ilustração, e ele queria que nós entendêssemos isso, porque isso é revelador, e você vai ver muita coisa interessante a partir de agora. Então, qual a relação do casamento judaico dos tempos bíblicos com a primeira e a segunda vinda de Jesus? Então, agora você já pode pegar seu esboço. Primeiro, na primeira vinda de Jesus, Jesus realiza o seu noivado com a igreja. O errozinho aqui é um resumo, e depois a gente vai detalhar isso. Na primeira vinda, Jesus realiza o seu noivado com a igreja. A palavra que está faltando completar aí é noivado. Segundo, no arrebatamento e durante a tribulação, acontece o casamento de Jesus com a igreja, as bodas do Cordeiro. Daqui a pouco a gente vai explicar tudo isso, aqui é só um resumo para você já saber para onde é que a gente vai. Então a palavra que está faltando completar aí é casamento. E terceiro, e no final da tribulação, Jesus volta a segunda vez, agora acompanhado da sua esposa gloriosa, a igreja, para instalar o reino milenar. Então essa é a relação do casamento judaico. Isso é um resumo do casamento judaico
com a primeira e a segunda vinda de Jesus. Então, na primeira vinda de Jesus, ele sela o noivado. No arrebatamento acontece o casamento que dura o tempo da tribulação, que são 7 anos. E no final dos 7 anos da tribulação, ele retorna com a sua esposa para vencer o anticristo, o falso profeta, e instalar o seu reino aqui na terra. Mas a gente vai ver isso detalhadamente a partir de agora. A próxima pergunta é a seguinte: quais as evidências de que o casamento judaico dos tempos bíblicos revela os detalhes das vindas de Jesus e do fim dos tempos? Vamos ver essas evidências uma a uma, e eu separei 8 evidências para vermos agora. Primeira evidência, complete aí: a iniciativa foi do noivo e não da noiva. Lembra disso? Nos tempos bíblicos era uma desonra para a noiva tomar a iniciativa sempre era do noivo, e foi exatamente isso que aconteceu no noivado de Jesus com a igreja. Olha o que diz João, capítulo 15, versículo 16. João 15, 16: vocês não me escolheram, Jesus está dizendo, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Então o que Jesus está dizendo, já encaixa nisso aí. Ele está dizendo: olha, a iniciativa não foi de vocês, a iniciativa foi minha, não foi vocês que me escolheram, fui eu, o noivo, que escolhi vocês. Paulo inclusive afirma nas suas cartas que nós estávamos em um estado de cegueira espiritual, de inimizade contra Deus. Nós éramos inimigos de Deus, nós não queríamos fazer o bem, nós estávamos completamente avessos a Deus, e Deus tomou a iniciativa. Então não fomos nós que escolhemos Deus, foi Deus quem nos escolheu. Olha o que diz Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos 5, 8: porém, Deus comprova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, quando ainda andávamos no pecado. Não estávamos nem aí para Cristo, não estávamos nem aí para Deus, a humanidade estava perdida, em inimizade com Deus, e Deus prova o seu amor, quando Cristo veio e deu a vida dele por nós, quando nós, os seres humanos, não estávamos nem aí para Deus. João diz que o amor que temos hoje por Deus e por Jesus é uma reação ao amor que Deus tem por nós. E se Deus não tivesse tomado a iniciativa de nos buscar e nos atrair para Ele, nós estaríamos até hoje em inimizade com Ele. Olha só, 1 João capítulo 4, versículo 19. 1 João capítulo 4, versículo 19, ele diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então a primeira evidência, assim como aconteceu no casamento judaico, a iniciativa foi do noivo e do pai do noivo. Não fomos nós que escolhemos a Deus, mas foi Deus que nos escolheu, foi Cristo que nos escolheu. Nós só amamos a Deus e amamos a Jesus porque Ele nos amou primeiro. O amor que temos por Deus e por Jesus é apenas uma reação ao amor que Ele já manifestou por nós, quando nós não merecíamos e continuamos sem merecer até hoje. Essa é a primeira evidência. Segunda evidência: o contrato preparado pelo noivo pretendente, a Ketubá. Lembra que o noivo, quando ia à casa da noiva para pedir em casamento e havia consentimento, ele apresentava um contrato, uma aliança, um documento, a Ketubá. E nessa Ketubá, esse documento de aliança, ele mostrava as suas pretensões e as condições para esse relacionamento. Na sua primeira vinda aqui na terra, Jesus foi à casa da sua futura noiva, que é a terra, e ele trouxe consigo uma ketubá, um contrato, chamado de testamento, o qual ele também chamou de nova o que, gente? A aliança. Eu trago uma nova aliança, eu trago um novo contrato, um novo testamento, uma nova aliança. E ele apresenta
essa ketubá, esse novo contrato, essa nova aliança, sua noiva. Lucas 22, 20. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. Nova aliança. Se ele está falando de uma nova aliança, é porque existia uma velha aliança. Ele está dizendo: eu estou trazendo uma nova aliança, um novo testamento. É isso que eu estou trazendo para você. E apresenta a sua noiva uma ketubá, uma nova aliança. Olha o que Paulo fala sobre isso, Romanos capítulo 6, versículo 14. Fica acordado, está só começando. Romanos 6, 14. Porque o pecado, aqui Paulo está falando para a noiva de Cristo, que é a igreja. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. A nova aliança trazida pelo noivo Jesus é diferente da antiga aliança vivida pelo povo de Israel. Israel vivia a aliança da lei, eles estavam debaixo da lei. A noiva de Cristo agora está debaixo da nova aliança, que é chamada de aliança da graça. Nós vivemos debaixo da graça, é o que Paulo está dizendo. Vocês, noiva, não estão mais debaixo da lei, vocês estão numa nova aliança, vocês estão debaixo da graça. Você sabe o que é que significa viver debaixo da lei e o que é que significa viver debaixo da graça? Para você entender que nova aliança é essa, você precisa entender a antiga aliança. O que significava viver na antiga aliança, na aliança da lei, viver debaixo da lei? Na lei era assim: na lei eu tenho que merecer o favor de Deus, na lei eu tenho que fazer tudo certo, na lei eu tenho que cumprir toda a lei, na lei eu sou salvo por fazer tudo certo. Na lei, se eu falhar em um mandamento, eu me torno culpado dos 10 mandamentos. Na lei eu posso acertar 99%, mas se eu errar 1%, eu sou culpado dos 100%. Era essa a aliança que o povo de Israel vivia. E Jesus chega para a sua noiva e diz: não é essa aliança que eu tenho para vocês. Eu tenho para vocês uma nova aliança, a aliança da graça, selada através do meu sangue. E você sabe o que significa viver debaixo da aliança da graça? Na aliança da graça é assim: na graça eu sei que também não mereço nada. Na graça, a salvação é um presente, é uma dádiva, é um dom de Deus, como diz lá em Efésios 2,8, não está aí na projeção, mas Efésios 2,8 que diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, ou seja, é presente de Deus, não vem de obras, não vem do que você é capaz de fazer, não vem dos seus méritos, para que ninguém se glorie. Essa é a aliança da graça. Eu não mereço nada, eu mereço é o inferno, eu sou um miserável pecador, mas a salvação nessa nova aliança trazida pelo noivo, ela é de graça, pela graça, por meio da fé. Na graça, mesmo falhando nos 10 mandamentos, ainda assim eu posso ser salvo. Sabe por quê? Porque na graça Jesus, o noivo, cumpriu toda a lei no meu lugar. Então é essa nova aliança, essa é a ketubá que Jesus traz, que o noivo traz. Esta é a nova aliança que eu tenho para vocês. Sabe, tem um episódio que ele para mim é um símbolo dessa nova aliança. É o episódio da crucificação daquele ladrão na cruz. Aquele ladrão que pediu misericórdia, que admitiu que era pecador, diz: eu estou aqui porque mereço. E depois olha para Jesus e diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Ali é um símbolo de como funciona a aliança da graça. O que é que aquele ladrão merecia? Ele mesmo reconhece: ele merecia a morte, ele merecia condenação, ele merecia o inferno. Ele não tinha boa obra nenhuma,
ele havia falhado vergonhosamente em cumprir a lei, ele era culpado. Mas olha o que Jesus diz para ele, Lucas 23, versículo 42 e 43, e acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres do teu reino. Ele já sabia que Jesus iria implantar o reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Isso é o símbolo da nova aliança da graça. Aquele cara merecia o inferno, ele era culpado, ele falhou vergonhosamente em cumprir a lei, mas ele reconhece os seus pecados, ele reconhece que merecia morte, ele pede misericórdia, e Jesus diz: hoje estarás comigo no paraíso. Então Jesus, assim como o noivo, ele traz um novo contrato, uma nova aliança, a aliança da graça, e não mais a aliança da lei. A lei agora, não é que ela deixou de valer, mas a lei ela não salva ninguém, a lei ela continua lá, para quê? Apenas para me mostrar de que eu sou culpado. A lei ela serve como espelho da alma. Eu olho para a lei e olho, eu menti, eu roubei, eu cobicei, eu não presto, eu mereço a morte, eu sou miserável pecador. E aí eu faço como o homem da cruz e olho para Jesus e diz: Senhor, tem misericórdia de mim. E ele diz: estarás comigo no paraíso. Isso é a aliança da graça. Terceira evidência, o preço pago pelo noivo, o dote. Assim como o noivo pagava um dote, Jesus, o noivo, também pagou o dote. A parte principal do contrato, da aliança, da ketubá, trata do bem de alto valor que o noivo oferece como preço pago para desposar a sua futura noiva. E o preço costumava ser bem alto, pois mostrava o quão valiosa aquela jovem era para o rapaz que queria desposá-la. Então o rapaz ia à casa da moça com o pagamento do dote. Ele não fazia uma promessa, ele não dava um cheque, ele ia lá para pagar o dote. Foi concordado, esse é o dote? Então ele pagava o dote no ato do noivado. Na primeira vinda de Jesus, Jesus veio à terra e apresentou a sua futura noiva, representada pelos apóstolos, o bem de valor que ele daria como pagamento do dote para desposá-la. Este bem de alto valor foi anunciado, apresentado à sua noiva em várias ocasiões, mas solenemente foi apresentado também em ocasião da ceia do Senhor. Lucas 22, 19. Lucas 22, 19. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Ele está diante da sua noiva dizendo: esse é o dote que eu vou pagar por vocês, eu vou dar o meu próprio corpo em favor de vocês, eu vou dar a minha própria vida em favor de vocês. Então Jesus pagou um dote, um preço alto, ele deu a sua própria vida em sacrifício pela sua noiva. O apóstolo Paulo, ele entendia bem esse mistério. Olha o que ele diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. 1 Coríntios 6, 20, ele diz: vocês foram comprados por alto preço, porquanto glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Ele está falando isso para a noiva. Vocês, igreja, foram comprados por um preço alto. Houve um pagamento por vocês, então glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Qual era a função da noiva? Manter-se santa, manter-se pura, para receber o seu noivo. Ele diz: é obrigação de vocês se manterem puros e glorificarem com o corpo de vocês, porque foi pago um alto preço pelo noivo. A quem Jesus pagou esse dote?
Ora, ele pagou ao pai da noiva, nesse caso também era o pai dele, mas também não dá para combinar tudo, né? Mas ele paga ao pai da noiva, que é o criador de tudo. Jesus paga o dote. A questão é, sem esse dote, poderia haver essa união entre Jesus e a igreja, entre nós e Cristo? Sem o pagamento desse dote, Jesus poderia nos levar à casa do seu Pai? A resposta é absolutamente não. Não. Mas por quê? Porque jamais poderemos entrar na casa do Pai se o problema do nosso pecado não fosse resolvido. Olha só o que diz Isaías, capítulo 59, versículo 2. Isaías, capítulo 59, versículo 2. Mas as suas maldades, ele está falando para o povo, mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. O que é que as nossas maldades, nossos pecados fazem? Separam de quem? De Deus. Os seus pecados escondem de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Sabe o que é que o nosso pecado faz? Faz separação entre nós e Deus, faz Deus esconder o rosto de nós, nos afasta dele, impede que haja comunhão com Deus. Nós não poderíamos entrar na casa do Pai se não fosse resolvido o problema do nosso pecado. Um Deus santo, e Deus não é só santo, quando os anjos e os seres celestiais se apresentam diante de Deus, eles se prostram e eles dizem: santo, santo, santo é o Senhor. Isso parece para nós em português só uma repetição, mas em hebraico isso não significa repetição. Quando é repetido 3 vezes, isso significa que aquilo está sendo amplificado, que é algo tão grande que é preciso ser dito mais de uma vez. É santo, santo e santo. Então, diante de um Deus santo, santo e santo, não pode ter comunhão com um homem pecador, transgressor da sua lei, a não ser que esse homem seja absolvido, seja justificado dos seus pecados, seja limpo dos seus pecados, absolvido. Então é fácil, Deus é Deus, Ele pode tudo. Então era só simplesmente Deus dizer: perdoa todo mundo, está todo mundo perdoado, eu vou deixar para lá os erros da humanidade, vocês podem casar com meu filho, podem vir para minha casa, está tudo resolvido, porque eu sou Deus e posso todas as coisas. Na cabeça da maioria das pessoas funciona assim: diz, eu não entendo por que Jesus teve que morrer, eu não consigo entender por que teve que morrer. A primeira coisa que eu tenho que pensar é o seguinte: você acha, raciocínio lógico, você acha que Deus mandaria seu filho Jesus para morrer na cruz e passar pelo que passou, se tivesse outro jeito mais fácil de resolver esse problema? Você acha que ele mandou, por que ia mandar? Mas podia ter resolvido assim mesmo: está todo mundo perdoado, vamos acabar com esse negócio de pecado, vou fingir que não vi nada. Só por aí você já entende que não é tão simples o problema. Um Deus justo, santo, 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 Ele não pode apenas perdoar e justificar e inocentar o pecador, deixando simplesmente impune o pecado e a transgressão que ele cometeu. Deus é amor, Deus é misericórdia, mas a Bíblia diz que Deus é o justo juiz. Deus é justo, Deus é santo, Deus é irado contra o pecado. Diz que Deus se ira contra o pecado. Deus não pode simplesmente perdoar, justificar o pecador e deixar o pecado impune. Isso é contra a natureza divina, santa e justa de Deus.
Você sabe disso. Se você pensar um pouquinho, você vai entender um pouquinho de Deus, porque Deus fez você, a imagem e semelhança dele, e tem alguns traços em você que são herdados de Deus. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, quando alguém lhe faz um grande mal, quando alguém comete um pecado contra você, o que é que cada pedacinho do seu corpo e da sua mente quer quando alguém faz uma grande injustiça, um grande pecado e um grande mal a você ou alguém que você ama? O que é que clama dentro de você? Você quer o quê? Justiça. Eu vejo isso o tempo todo na televisão. De repente acontece um assalto, um assassinato, um bêbado atropela uma criança e mata um trabalhador, e as pessoas estão lá chorando, e o que é que eles querem? Eu quero justiça. O que é que as vítimas de assalto, de roubo, de estupro, de pedofilia e de assassinato de um ente querido deles, o que é que eles mais querem? Eles querem justiça. Trocando em miúdos, eles querem punição ao pecado. Ou não é isso? Ou não é essa a nossa reação natural? Não se escandalize com o que eu vou dizer, mas essa sede de justiça contra o pecado, contra o erro, contra a injustiça, isso é legítimo. Nós herdamos isso da nossa semelhança com Deus. Quando nós vemos uma injustiça acontecendo, seja contra nós ou contra alguém que nós amamos, tudo dentro de nós grita por justiça, nós clamamos por justiça, nós não admitimos a possibilidade de impunidade. Ou não é isso? Como é que você está dizendo? Deus simplesmente deixa para lá, Deus. Mas aí você está dizendo assim: como assim, pastor? O Senhor está dizendo que é legítimo eu ter vontade de punir aqueles que erraram contra mim? E eu estou dizendo a você: sim, é legítimo você ter vontade de punir os que erraram contra você e contra os que você ama. Aí você diz assim: não, mas Jesus falou assim, que eu devo perdoar aqueles que me ofenderam e amar os que me perseguem. Eu digo: claro, ele disse isso, é verdade. Não estou mais entendendo nada. Eu tenho que querer punir ou querer perdoar? Calma que eu vou lhe explicar. Não vai embora ainda. Eu não estou dizendo que é legítimo você fazer justiça com as suas próprias mãos, nem que é legítimo você punir os teus agressores. O que eu estou dizendo é que é legítimo esse desejo e essa sede de justiça e de punir aqueles que nos feriram, que erraram, que pecaram contra nós. Isso que nasce em nós, isso é legítimo. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que você tem que fazer com esse desejo que surge em você de punir, de fazer justiça? Romanos 12:19. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Eu tive muita dificuldade com esse texto há muito tempo atrás. Oxa, Deus está dizendo: minha é a vingança, a ira é comigo. Mas como é que Deus está dizendo para eu perdoar e Ele está dizendo: deixa que eu me vingo? Como é que é esse negócio? Aí está começando a clarear. O que Paulo está dizendo é que a punição e a vingança e a justiça por causa do pecado cometido contra nós é legítimo, mas não cabe a nós executá-la. Nós não temos o direito de executar justiça e punição, porque nós somos tão pecadores quanto aqueles que pecaram contra nós. Só tem um que tem o direito de punir e de fazer justiça ao pecado. É aquele que não peca, é o santo, 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 justo, justo e justo. É Deus.
é legítimo esse sentimento de justiça que nasce em nós, porque é fruto da nossa semelhança com Ele, mas nós não temos o direito de fazer justiça e punir o pecado, porque somos tão pecadores quanto os que pecaram contra nós. Somente Deus tem o direito de punir o pecado e o pecador. É isso que ele diz: a vingança pertence somente a Ele. A ira é dele, a ira contra o pecado, a ira é dele, a vingança é dele, a justiça é dele. Só Ele e somente Ele tem o direito de punir o pecado e o pecador. Deixa eu dizer uma coisa: Deus é santo e justo juiz, e por isso, preste atenção, nenhum pecado poderá ficar impune. Nenhum pecado na história da humanidade ficará impune. Guarde isso que eu estou falando. Nenhum pecado na história da humanidade ficará impune. Nenhum pecado cometido contra você ficará impune, mas também nenhum pecado cometido por você ficará impune. Mas pastor, não estou mais entendendo nada, porque lá em 1 João 9, não está aí no PowerPoint, porque em 1 João 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Como não vai ficar impune? Se eu confessar o meu pecado, Ele vai me perdoar e me purificar de toda injustiça, então ficou impune. Não, você entendeu errado. Você diz: mas pastor, quem confessa não ficou impune? Eu digo sim, mas eu não falei que nenhum pecador ficará impune, eu falei que nenhum pecado ficará impune. Está acompanhando o raciocínio? Isso é profundo que eu estou falando. A gente desceu da superfície faz tempo, estamos lá na profundeza. Quando você confessa os teus pecados, e você reconhece Jesus como teu Senhor, e você pede misericórdia a Ele como o ladrão da cruz, você é absolvido, você é um pecador absolvido dos seus pecados, sim. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: você só será absolvido dos seus pecados porque um inocente voluntariamente assumiu o teu lugar e foi punido no teu lugar pelo teu pecado. É por isso que eu estou dizendo: nenhum pecado na história da humanidade ficará impune. Tem um monte de pecador, inclusive eu e você, estamos impunes, ficaremos impunes na eternidade. Mas para que nós estejamos impunes, alguém foi punido no nosso lugar. E para alguém ser punido no nosso lugar, tinha que ser inocente. Sabe? É isso que chama expiação de pecado. Esse nome estranho, expiação de pecado. Por exemplo, expiação de pecado é um inocente assumindo a culpa do outro. Não pode haver expiação de pecado se um culpado quiser assumir a culpa do outro que é culpado também. Por exemplo, chega dois assassinos, os dois mataram, aí um assassino diz assim: seu juiz, eu quero assumir o lugar dele na cadeia, eu vou ser preso no lugar dele. Aí o que é que o juiz diz? Não, meu amigo, você já vai ser preso pelo seu próprio crime, ele vai ser preso pelo dele, não tem condição. Agora, se fosse o inocente dizendo, se isso fosse possível na lei brasileira, o inocente dizendo assim: então eu vou ser preso no lugar dele. Agora já mudou de figura, porque você estava livre e decidiu pagar a pena do outro. Agora faz sentido. Mas se eu já tenho a minha própria pena, que é igual a dele, como eu posso assumir a dele? Então só pode ser punido no lugar do pecador alguém que fosse inocente. Você não poderia ser perdoado se o teu pecado não fosse justamente punido em alguém. Esse era o dilema divino entre o amor, a graça e a misericórdia de Deus e a justiça e a santidade de Deus. O dilema era como ser gracioso
e justo ao mesmo tempo? Como permitir que essa noiva suja, podre, pecadora, entre na minha casa, sem ser injusto, sem deixar o pecado dela impune? É aí que Jesus, o noivo com o dote, entra na história. Ele veio para pagar a dívida do nosso pecado, que era a morte, e assim Ele nos reconciliou com o Pai. Jesus é o inocente que voluntariamente se entregou para receber a punição do nosso pecado. Em Jesus, Deus pôde ser justo e misericordioso ao mesmo tempo. Justo, porque o nosso pecado não ficou impune, e misericordioso, porque Ele pôde nos reconciliar com Ele mesmo, sem que merecêssemos. Então você entende? O teu pecado, você é salvo em Jesus, porque você creu em Jesus e o recebeu como teu Senhor, você é noiva de Cristo. Sabe por que você está impune? E vai ficar impune por toda a eternidade? Porque Jesus foi punido no seu lugar, e esse foi o dote que Ele pagou para desposá-lo você. Olha o que diz 2 Coríntios 5, 17 e 18. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Então, se você está em Cristo, nova criatura agora você é. Tudo que era velho passou, toda a sujeirada que você tinha, você foi lavado, toda a imundície de pecado ficou para trás, você foi feito nova criatura, porque Deus em Cristo nos reconciliou com Ele. Não há mais sujeira em você, não porque você parou de pecar, mas porque Cristo pagou, foi punido pelo teu pecado, e Deus agora pode ser misericordioso com você. Por causa de Jesus, Ele pode ser misericordioso com você, porque Ele foi justo ao mesmo tempo, punindo o teu pecado em Jesus. Então Jesus, quando esteve aqui, na sua primeira vinda, Ele pagou o dote pela noiva, e assim adquiriu o direito de casar com ela, e levá-la para a casa do seu Pai. Os vivos podem dizer amém? Isso é maravilhoso. Podemos ir com o noivo para a casa do Pai dele, porque fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Quarta evidência: a bênção do vinho, o kiddush. Lembra, o rapaz oferecia um cálice de vinho e bebia com a futura noiva no mesmo cálice, como sinal de selar o noivado. No momento da ceia, hoje de manhã eu falei, tinha mais algo a revelar sobre a ceia. No momento da ceia, Jesus estava selando o noivado com a igreja. A ceia era Jesus selando o seu noivado com a igreja, representada ali pelos apóstolos. Por isso Ele bebeu do vinho e deu para que cada um bebesse do mesmo cálice. Que coisa maravilhosa, que símbolo maravilhoso. Jesus estava selando o seu noivado quando instituiu a ceia. Mateus 26, 27. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Ali eram os que representavam a noiva, a igreja, os apóstolos. Bebam. O noivo estava oferecendo o cálice, e quando a noiva bebe, então está selado o seu noivado. Os discípulos, com certeza, pela cultura que eles viviam, há tempos que eles tinham entendido esse trocadilho, essa comparação que Jesus vinha fazendo com o casamento. Quando Jesus chega e diz: olha, eis aqui o vinho, bebam dele todos. Claro que eles entenderam que Jesus estava falando
no selo de um noivado, de um compromisso que Jesus estava fazendo com a igreja. Jesus estava propondo naquele instante o selo do noivado, mas tem algo ainda mais incrível, tem algo mais incrível ainda. Em seguida Jesus faz uma promessa, veja que coisa maravilhosa, Mateus 26, 29, olha que coisa reveladora, ainda no momento da ceia, ele diz, eu lhes digo, quando ele deu o vinho, selando o noivado, aí ele revela, ele diz, eu lhes digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira, ou seja, do vinho, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês, no reino do meu Pai. Olha que coisa maravilhosa, já pegou? Já entendeu? Lembra? Vocês lembram que o casamento judaico, quando chegava na hora do casamento, no último dia do casamento, no 7º dia, o noivo saía da câmara nupcial, e o que é que ele fazia? Ele pegava o mesmo cálice, e ele novamente tomava o vinho com a sua noiva, selando agora o seu casamento. Olha que símbolo. É claro que os discípulos entenderam. Jesus selou o noivado e está dizendo, e não beberei desse fruto da videira outra vez, a não ser quando beberei com vocês, lá no reino do meu Pai, que é lá que acontece as bodas, é lá que acontece o casamento, na casa do Pai, lá vamos selar o nosso casamento. Olha que coisa maravilhosa, que promessa maravilhosa. Então, com essas palavras, Jesus está sendo claro, aquele vinho na ceia era um noivado, e o casamento aconteceria no céu, no reino do seu Pai. É por isso que nós acreditamos, peço perdão aos meso-tribulacionistas e aos pós-tribulacionistas, mas é por isso que nós acreditamos que o arrebatamento da igreja vai ser antes da tribulação, pois assim haverá tempo de 7 anos, para celebrar as bodas do Cordeiro, aonde? Na casa do Pai, onde ele beberá esse vinho novamente com a sua esposa. Porque se o arrebatamento da igreja fosse no final da tribulação, seria um bate e volta. Ele arrebata, encontra com Jesus e já volta para instalar o seu reino. Não haveria as bodas do Cordeiro na casa do Pai. Seria aqui. Não combina? Não encaixa? É por isso que é antes. Porque durante os 7 anos de tribulação na terra, o bicho está pegando aqui, e nós vamos estar vivendo a festa de casamento com o Senhor, lá nos céus. Quinta evidência, a partida do noivo. Essa é a quinta evidência, a partida do noivo. Quando o noivado está selado, o dote está pago, o noivo deveria partir, e aí ele fazia, lembra? Ele fazia um breve discurso diante da família, falando para sua noiva, ele dizia, vou preparar um lugar para você, e voltarei para buscá-la. Então ele partia. Gente, isso é incrível. João 14, 1-3, olha o que Jesus diz, João 14, 1-3, ele diz, não se turbe o vosso coração, não fique preocupado, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-vos lugar, e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Olha a linguagem que Jesus está falando. Ele está usando a linguagem do casamento judaico. Ele está dizendo, na casa do meu Pai há lugar, e eu vou preparar a morada para vocês, e voltarei para buscar vocês. Ele está falando como um noivo que fala para a sua noiva. Mais uma vez Jesus segue à risca a ilustração do casamento judaico. Ele diz, não fique preocupada, não se turbe o vosso coração, pois eu estou indo para a casa do meu Pai, e vou preparar um lugar para você, e voltarei para buscá-la. Agora um detalhe incrível, um detalhe maravilhoso aqui, é que lembra, é o pai do noivo
quem é o juiz para dizer a hora que o noivo vai buscar a sua noiva, lembra? É o pai do noivo que diz: ok, está terminada a câmara nupcial, você está liberado para buscar a sua noiva. Lembra, se alguém perguntar a um noivo judeu naquela época: quando você vai buscar a sua noiva? O que é que ele responde? Só o meu pai sabe. Mateus 24:36. Mateus 24:36, olha o que Jesus diz: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Isso é maravilhoso. Somente o Pai. Ele está falando como noivo. Aí vem um monte de conjectura: mas Jesus estava dizendo que não sabia, porque ele estava aqui na terra, mas hoje ele está no céu, e hoje ele sabe. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Na Bíblia tem isso, que agora ele sabe? Tem? Tem? Não. Então pare de dizer que ele sabe. Você pode até imaginar que ele sabe, mas eu vou pegar o que está aqui na Bíblia. Ele disse que não sabia e pronto. Se ele está sabendo depois, ele não disse nada. Então acaba com essa história. Mas Jesus é Deus, ele sabe de tudo, que não sabe. Me acaba com isso. A Bíblia está dizendo: eu não sei. Eu não sei, o Pai sabe. Pronto, se depois ele descobriu quando chegou lá no céu, ele não voltou para dizer a gente: então por enquanto eu estou com a última palavra dele, e deixa esse negócio quieto. Mas ele estava falando como noivo. Aqui ele está falando como noivo. Somente o Pai sabe. Quando ele fala isso para um público judeu, todo mundo entendeu que ele estava falando como noivo em relação à sua noiva. No capítulo 24, que nós lemos agora, esse versículo 36, antes disso aí, se você ler o capítulo 24, você vê que Jesus sai listando todos os sinais da sua vinda. Ele fala dos sinais que apontam para a sua vinda, depois ele fala dos sinais que precedem a sua vinda, depois ele fala dos sinais que acompanham a sua vinda, aí no final ele diz: mas o dia e a hora somente o Pai sabe. É como o noivo está construindo a sua casa, o noivo está construindo a sua câmara nupcial. Ele sabe que está chegando a hora, ele sabe que está quase pronto, mas ele sabe que o Pai é que diz: vá-se embora. Enquanto o Pai não liberar, ele não vai. É disso que Jesus está falando. Sexta evidência: ao partir, o noivo envia um amigo de confiança para ser o seu representante junto à noiva. Ao partir, o noivo envia um representante, um amigo como representante, junto à noiva. Lembra disso? Olha o que diz João 16, versículo 7 e versículo 8. Jesus diz assim: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele está falando de quem? De quem? Do Espírito Santo. Olha, o noivo vai partir, mas ele não deixou a noiva só. Ele deixa um amigo dele, ele deixa um amigo para ser o seu intermediário, para estar com a noiva, para manter viva a esperança da noiva, para preparar a noiva. Ele deixa o Espírito Santo. Atos 1, 8 a 9. Mas receberão, ele diz, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, e em toda a Judeia, e em Samaria, e até os confins da terra. E aí quando chega o dia de Pentecostes, alguns dias depois, 50 dias depois da ressurreição de Cristo, o que acontece no dia de Pentecostes? O Espírito Santo desce sobre a noiva, que era a igreja, e agora ela tem autoridade para pregar o Evangelho, e esse Espírito Santo a convence do pecado, da justiça e do juízo, e é Ele que tem preparado essa noiva para estar santa e pura, para receber o seu noivo quando Ele voltar.
O espaço de tempo entre a vinda de Jesus e a sua segunda vinda corresponde ao tempo em que o noivo ficava ausente. Lembra o noivado? Esse tempo de ausência que o noivo ficava sem ver a noiva era de 1 a 2 anos. Gente, para mim isso faz todo sentido. De 1000 a 2000 anos. Nós estamos chegando a 2000 anos. Jesus está às portas. Sétima evidência: o arrebatar da noiva ao som de trombetas no Nessuim, que é o casamento. O arrebatar da noiva ao som de trombeta. Você lembra que Nessuim significa carregar, erguer a sua noiva. O noivo não vinha só pegar no braço da noiva, ele vinha carregar a sua noiva. E ele vinha acompanhado da sua comitiva ao som de trombetas, ao som do shofar, a trombeta com chifre de carneiro. E a Bíblia diz que Jesus, quando vier buscar a sua igreja no arrebatamento, também será ao som de trombeta. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17, diz assim, aqui é o arrebatamento: pois dada a ordem, com uma voz de arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, olha, tem trombeta aí, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Gente, vai haver ressurreição dos crentes. Depois disso, que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Assim estaremos com o Senhor para sempre. Aqui não é a segunda vinda de Jesus, aqui é o arrebatamento da igreja. A segunda vinda de Jesus, ele vem para pisar no Monte das Oliveiras. Aqui diz que nós nos encontramos com ele nas nuvens, nos ares. Aqui ele vem secretamente para arrebatar a sua noiva, para levar para a casa do Pai, para as bodas do Cordeiro. E ao som de trombeta, aí você vai ler Apocalipse, a primeira trombeta, a segunda trombeta, a sétima trombeta, aí você diz, pronto, então essa trombeta aqui é a última trombeta, vai ser no Apocalipse, o mundo está caindo na nossa cabeça. Não, essa trombeta não é a trombeta do Apocalipse, só para você começar a sentir o gostinho, que eu vou falar sobre isso ainda, nessa série, não hoje, mas essa trombeta é da festa das trombetas em Israel. Só para você entender, não confunda, ao som de trombetas, o Senhor virá buscar a sua igreja. E oitava evidência, a festa de casamento dura quantos dias, gente? 7 dias, uma semana. Lembra de Daniel semana passada? 70 semanas, ficou faltando quantas semanas? Tem 69, está faltando quantas semanas? Uma semana, semana de anos. Em profecia, um dia significa um ano, nós vimos isso aqui. Está faltando uma semana. Sabe que semana é essa? É a mesma semana que vai acontecer a tribulação, que dura 7 anos, e o casamento do Cordeiro, que também dura 7 anos. Depois que o noivo arrebata a sua noiva, inicia-se 7 dias de festa. No céu 7 anos de festa, e na terra 7 anos de tribulação. O arrebatamento da noiva dará início às bodas do Cordeiro no céu, e dará início à grande tribulação de Daniel 9:27 na terra. Ao fim desses 7 anos, Jesus volta com a sua igreja, agora a sua esposa, para pôr fim à tribulação, derrotar o anticristo e inaugurar o reino, o seu reino na terra, que durará 1000 anos. 1 Tessalonicenses 3,13 fala de Jesus voltando com os santos. Quem são os santos? A sua igreja. Olha só, 1 Tessalonicenses 3,13:
Lembra que nós lemos nós subindo com Ele, agora nós descendo com Ele. Que Ele fortaleça os seus corações para serem irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus. Ele não está falando de anjo, gente, é a igreja que vai descer com Ele na sua segunda vinda. Então nós não seremos arrebatados na segunda vinda nós já vemos com Ele, nós já vamos vir com Ele. Assim se entende que o arrebatamento da igreja ocorre, sem dúvida, antes da grande tribulação. Uma nota importante, só um detalhe, gente, só para aguçar a curiosidade, para você estudar. Tanto o pré-tribulacionista, que é o pré-tribulacionista, é isso que nós estamos falando, o arrebatamento antes da tribulação. Aí tem o meso ou mid-tribulacionista, é os que creem que o arrebatamento da igreja vai ser no meio da tribulação, 3 anos e meio. E tem os pós-tribulacionistas, eles acreditam que o arrebatamento vai ser no final, no 7º ano da tribulação. De certa forma os 3 estão certos, mas de certa forma, porque o que as pessoas não atentam é que haverão durante a tribulação, haverão 3 arrebatamentos. Acontece primeiro o arrebatamento da igreja antes, ou seja, no início, ao inaugurar na tribulação, arrebatamento da igreja, da noiva. No meio da tribulação, Apocalipse fala que haverá o arrebatamento das 2 testemunhas, que são 2 figuras que estão pregando o evangelho em Israel durante os 3 primeiros anos e meio, são mortos, os seus corpos são expostos em praça pública, depois eles ressuscitam diante de todos e são elevados aos céus, é um arrebatamento. E há o arrebatamento dos santos da tribulação, os que se converterem durante a tribulação e não forem mortos, que a maioria vai ser morta, que vai ser arrebatado quando Cristo voltar, e vai ser um bate e volta com eles. Isso está lá em Mateus 24. Aí eles confundem, pensam que Mateus 24 fala do arrebatamento da igreja, mas arrebatamento dos santos da tribulação. Então são 3 arrebatamentos, um no início, um no meio, um no final. Por isso todo mundo confunde tudo, mas isso aí dá pano para manga. Amados, partindo para a conclusão, só partindo, tá? Não solta o cinto de segurança ainda não. Eu quero que você acalme um pouquinho agora. Quero falar com você. Na verdade quem está mais agitado aqui sou eu, Mas eu quero falar com você, mas algo muito sério, talvez vá doer em você. Olhe para você. Você que é discípulo de Jesus, ou que acredita ser discípulo de Jesus, olhe para você. Você se parece com a noiva pura, imaculada, sem ruga, sem mancha, sem mácula e santa, que Jesus está vindo buscar? É essa noiva que Ele vem buscar. Sabe, a triste verdade é que uma grande parte daquilo que se chama igreja, ou que se diz igreja, hoje, parece mais com a prostituta de Apocalipse, do que com a noiva santa e imaculada que Jesus vem buscar. Deus tem alertado o seu povo desde o Antigo Testamento, que eles têm se comportado mais como uma prostituta do que como uma noiva pura. Lá no Antigo Testamento nós temos o caso do profeta Oséias. Oséias estava pregando para uma geração do povo que deveria ser o povo de Deus, mas um povo completamente corrompido, sujo. E Deus faz algo estranho para chamar a atenção do profeta e do povo. Ele manda o profeta Oséias casar com uma prostituta. Ele diz: vai, toma uma prostituta e casa com ela. Ele não mandou ele ter um caso com uma prostituta, não. Ele diz: case-se com uma prostituta e tenha filhos com ela. E sabe por que Deus mandou o profeta se casar com uma prostituta? Ele diz: é para que você sinta o que eu sinto estando casado com Israel.
Ele queria que o profeta sentisse na pele, para que quando ele falasse sobre a ira de Deus e a indignação de Deus com a prostituição do povo dele, o profeta soubesse do que estava falando. Então, desde o Antigo Testamento, que Deus alerta o seu povo: vocês estão se comportando como uma prostituta e não como uma noiva santa e pura. O que é que tornou Israel uma prostituta? Imitar o estilo de vida pagão das pessoas que estavam à sua volta, a sua imoralidade, a sua idolatria, o seu estilo de vida mundano, pagão. Será que nós, igreja, estamos agindo diferente de Israel no Antigo Testamento? Grande parte daquilo que se diz igreja, na verdade é uma prostituta que tem amante. Quem tem sido o amante da igreja? O mundo. O mundo tem sido o amante de parte da igreja, ou daquilo que se diz igreja, porque Jesus sabe quem é a igreja, mas nós não sabemos. O mundo tem sido esse amante da igreja, o materialismo, a vaidade, o dinheiro, o secularismo. Olha o que Tiago, no capítulo 4, versículo 4, ele diz: adúlteros e adúlteras. Tiago está dizendo isso. Tiago capítulo 4, versículo 4, ele diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Olha como ele começa falando: adúlteros e adúlteras. Por quê? Porque são amigos do mundo. O mundo é o amante de parte da igreja. Como é que eu sei que o mundo é meu amante? Porque eu vivo como o mundo vive. Eu faço como Israel, eu estou contaminado com a imoralidade, com o paganismo que está à minha volta. Não há diferença em mim para o mundo, tirando a diferença de algumas camisetas gospel que eu uso, e de um linguajar evangeliquez que eu uso. No mais, eu sou igual ao mundo. Eu compro o que o mundo e a mídia diz que eu tenho que comprar. Eu me visto como a mídia, a moda feita por homossexuais, por ateus dizem, e pronto, eu me visto assim. Você já observou que a igreja é tão zumbi quanto o mundo? Nós somos uma sociedade de zumbis, porque lá na televisão sai, agora é moda, aparece lá uma pessoa famosa na propaganda usando algum trapo, e amanhã tanto o mundo quanto os crentes estão usando, porque saiu na televisão, porque a moda está dizendo. Sabe uma das coisas, é uma coisa simples, mas ela é um símbolo de uma coisa mais profunda. Eu vou citar, me perdoe se você usa, mas eu vou citar. Para mim é um símbolo de como nós, igreja, somos zumbis também. Se há, 3 anos atrás, você fosse pegar uma calça para vestir e ela tivesse rasgado, o que você fazia? Você dizia: não dá para ir para nenhum canto com essa calça porque ela está rasgada. Não é verdade? Mas algum ateu, homossexual, algum desvirtuado, eu acho que eles ficam rindo da nossa cara. Eu acho que nas reuniões de moda eles assim: pode lançar, não, homem, o povo vai usar, pode deixar. E eles ficam rindo da nossa cara. Essa moda agora vai ser calça rasgada. Aí você vai na loja, você pega o seu dinheiro suado e você compra uma calça só o farrapo, toda rasgada, e sai todo bonito, porque a mídia diz que agora está bonito usar calça rasgada. Isso é só um exemplo, entende? Isso é só a ponta do iceberg de como somos tão zumbis quanto o mundo.
uns meses atrás, é que eu não sei exatamente a data, mas uns meses atrás, as meninas tudinho usavam as calças lá embaixo, mostrando o umbigo, era um problema. Aí alguém disse: não, agora é lá em cima. Estão usando as calças bem aqui agora. Já viu isso? Tem umas que a calça vem bem aqui assim, porque agora alguém disse que é para usar assim. Perceba o que é uma mente. Aí eu lembro de Romanos 2, Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Conformar, sabe o que significa conformar? Não é olhar e dizer assim: é isso mesmo. Não é isso não, conformar é ser colocado numa forma. É isso que está acontecendo com grande parte da igreja. O mundo é uma forma e está conformando a igreja. Então vestimos o que o mundo veste, o que a mídia diz para vestir. Namoram como o mundo namora. Estão brincando com esse negócio. Encontrar um casal cristão que tem um namoro santo é uma raridade. Namoram e já querem transar. E estão brincando com isso. Isso é prostituição, tanto física quanto espiritual. Boca suja igual o mundo. Muitos que fazem parte da igreja são tão enrolão quanto o mundo. Compra e não paga, passa cheque sem fundo, dá calote de propósito em cartão de crédito, como se na Bíblia tivesse um versículo: ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Não tem isso na Bíblia não, irmão. Tratam mal a esposa, são estúpidos, igual os maridos do mundo. São desrespeitosas, desonram o marido igual as mulheres do mundo. Preguiçosos igual o mundo, vaidosos, consumistas igual o mundo. Parte daqueles que fazem parte da igreja tem se comportado como o mundo. E o que é que caracterizou Israel como prostituta? Viver o estilo pagão, imoral das nações pagãs que estavam à sua volta. Então, é isso que eu estou dizendo. Parte da igreja não se parece com uma noiva pura, ataviada, buscando santidade, buscando estar preparada para o seu noivo. Não, vive como uma prostituta, se deitando com um e com o outro. Qual é o cheiro que você está exalando? É o cheiro de Cristo ou é o cheiro do mundo? Tem muita gente dentro da igreja com um cheiro de mundo. Você chega perto e você sente cheiro de mundo, cheiro do mundo, e não cheiro de Cristo. 2 Coríntios 2,15: porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão se perdendo, perecendo. Nós temos que ter o aroma de Cristo, mas tem parte da igreja com o aroma do mundo, cheiro do mundo. Se você tem cheiro de mundo, então você não é noivo de Cristo. Sabe, Jesus, para encerrar, Jesus contou uma parábola. Ao final, ele primeiro começa no capítulo 24 falando sobre os sinais da sua vinda, e aí no capítulo 25 ele começa a contar algumas parábolas. Ele conta uma sobre casamento, que é conhecido como a parábola das 10 virgens. Eu vou ler um trechinho para vocês. Mateus 25, 1 a 13, mas não estão todos os versículos, é o trecho que está entre 1 e o 13, eu fiz um resumo aqui. Ele diz assim: o reino dos céus, o reino que Jesus vai implantar, o reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas, em algumas versões diz loucas, sem juízo, e 5 eram prudentes, ajuizadas.
O noivo demorou a chegar. Já entendeu? As virgens, a igreja. O noivo, Jesus. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. O texto continua: então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que eu não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Você sabe que tinham 10 virgens. O que é que diferenciava as loucas das prudentes? As loucas, elas não tinham azeite para manter as suas lâmpadas com a luz acesa. Faltava azeite e faltava lâmpada acesa. Azeite é um símbolo na Bíblia para o Espírito Santo. Nós podemos entender, elas não tinham o Espírito Santo, elas eram apenas religiosas, elas não eram guiadas pelo Espírito, não estavam cheias do Espírito, elas apenas aprenderam a se comportar como virgem, como igreja. Elas não tinham lâmpada acesa. E o que é que diz a palavra lá em Salmo 119, não está aí? Salmo 119, 105, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A luz da lâmpada aqui representa o que? A palavra. Então podemos dizer, o que são as loucas? São aqueles que estão dentro da igreja, mas não vivem guiados pelo Espírito Santo, e nem conhecem nem vivem pela palavra de Deus. Loucas. Sabe o que aconteceu com elas quando o noivo chegou? A lâmpada estava apagada, não podiam seguir o cortejo com a lâmpada apagada. Saíram para comprar azeite, mas quando voltaram era tarde demais, a porta havia se fechado, e o noivo diz: eu não conheço vocês. Cuidado, eram 10 virgens, 5 ficaram de fora. Isso dá 50%. A metade ficou de fora, porque não tinham o Espírito e nem viviam pela palavra. Vigiem, porque não sabeis o dia nem a hora. Amém? Que Deus nos abençoe. Fique em oração, querido. Meu amado, sem perder tempo, eu quero falar com você que está aqui hoje, que não é discípulo de Jesus. Você que tem vivido por conta própria. Você é o seu próprio Senhor, você é o dono do seu nariz. Você pode ser até uma boa pessoa, um bom pai, um bom filho, mas você nunca se rendeu ao senhorio de Cristo, você nunca entregou sua vida a Ele, você nunca recebeu como o Senhor da sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você: ser uma boa pessoa não é suficiente. Não é suficiente. Ninguém é bom o suficiente para merecer o céu. Sabe qual é o padrão de Deus para alguém merecer o céu? É o padrão de Cristo, é a perfeição de Cristo. Eu pergunto: você é perfeito como Cristo? Não, você não é. E sabe o que você precisa? Você precisa de Cristo em você. Porque quando Deus olhar para você na eternidade, Ele vai procurar em você o padrão de Cristo, a santidade de Cristo, e Ele não vai encontrar. Agora, se Cristo estiver em você, Ele vai ver o padrão de Cristo em você, porque Cristo vai estar em você. Você vai ser absolvido dos seus pecados, porque Cristo terá sido punido no seu lugar, porque você reconheceu Ele como teu Senhor. O sacrifício de Cristo, o dote que Ele pagou, Ele não pagou para todo mundo, Ele pagou para a sua noiva. Ou você se torna noiva de Cristo, ou o dote não serve para você. Lembra da cruz do Calvário que eu citei hoje aqui? Tinham 2 bandidos, tinham 2 ladrões. Jesus estava no meio, um ladrão de cada lado. Os 2 eram igualmente culpados.
Um escolheu zombar de Jesus, mas o outro escolheu reconhecer que era pecador e pedir misericórdia. Para quem o dote valeu? Para o que reconheceu os seus pecados e pediu misericórdia. Naquela hora ele se tornou noiva de Cristo. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ao outro, ele não ouviu essa frase. Isso prova que o dote só vale para quem reconhece que é pecador e busca misericórdia em Jesus e o recebe como seu Senhor. É isso que você precisa fazer. Eu não estou falando de religião, eu não estou falando de igreja batista, eu estou falando de ser discípulo de Jesus, de recebê-lo como Senhor da tua vida, de reconhecer que você é um pecador, de reconhecer que sua vida está fora de controle, de reconhecer que você não é bom o suficiente para merecer o céu, de reconhecer que Jesus é o único caminho que leva a Deus e você precisa trilhar esse caminho para chegar diante do Pai. Você precisa se tornar noiva de Cristo para ter os seus pecados pagos por Ele, para que você possa ter o direito de entrar na casa do Pai dele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, é isso que ele falou, e não tem outro jeito de chegar ao Pai. Lá em Efésios 2:8 diz: pela graça sois salvos por meio da fé, isso é dom de Deus, isso não vem de obras, para que ninguém se glorie. Você não pode chegar ao céu pelas suas obras, você só chega ao céu pelas obras de Cristo, pelo mérito de Cristo. Você precisa se render a Ele e recebê-lo como teu Senhor. Em Apocalipse 3:20, ele diz assim, Jesus diz assim: eis que estou diante da porta, estou batendo na porta. Ele diz: eu estou chegando, eu estou pertinho. Ele diz: quem ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar e vou sentar na mesa com Ele e vamos cear juntos. Você acha que ceia é essa que Jesus estava falando? É as bodas do Cordeiro. Ele está falando: se você abrir a porta, ouvir a voz dele, você vai participar da ceia com ele, da festa de casamento com ele. Hoje você ouviu a voz dele, eu tenho certeza. Deus trouxe você aqui, eu sei que você ouviu a voz dele, não a minha, a voz dele. Eu sei que você está sentindo ele bater na porta do seu coração. Agora só falta uma coisa para você: abrir essa porta e recebê-lo como teu Senhor. Você quer fazer isso agora? Eu posso conduzir você numa oração onde você vai fazer isso agora. Essa oração não vai tornar você membro da igreja batista, esquece isso, não é isso. Estou falando de algo muito mais elevado do que isso. Essa oração vai tornar você discípulo de Jesus Cristo. Essa oração é para você abrir a porta e recebê-lo na sua vida. Essa oração é para você se tornar noiva dele. Você quer isso? Então onde você está, feche seus olhos. Aí no seu canto, no seu silêncio, mas de todo o coração, feche teus olhos, repita essa oração comigo de todo o teu coração. Agora só repita se você quiser entregar a sua vida a Ele e recebê-lo como teu Senhor. Essa não é oração para você que está sentindo uma dor e quer ser curado, não é oração para você que tem uma conta e quer que pague essa conta, não. É oração para você que é pecador, admite que é pecador e quer receber Jesus como teu Senhor. Feche teus olhos onde você está, ore comigo. Diga assim: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que a minha vida está fora de controle, eu reconheço que eu não posso ser bom o suficiente para merecer o céu, eu reconheço que eu preciso da Tua misericórdia sobre mim. Me perdoa, Senhor, pelos meus pecados, pelas minhas transgressões. Admito que eu sou culpado de transgredir a Tua lei. Perdoa-me, Deus, em nome de Jesus. Agora eu quero que você confesse os teus pecados. Você mesmo confessa aí onde você está, só em pensamento, mas de todo o coração, em nome de Jesus, comece a confessar os teus pecados. Não se justifique, não se explique, apenas confesse. Confessar é concordar com Deus: Senhor, eu errei, eu roubei, eu menti. Confesse, rasga o teu coração diante do Pai. Faz isso em nome de Jesus agora. Confessa em nome de Jesus. Lembre de 1 João 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confesse, em nome de Jesus, confesse.
Diga assim: Deus, eu ouvi a tua voz hoje. Eu senti o Senhor bater aqui na porta do meu coração. E eu abro essa porta para o Senhor agora. Entra na minha vida. Seja o meu Senhor e o meu Salvador. Eu abro mão de tudo que há em mim que não te agrada. Implanta na minha mente os teus valores. Me faz gostar das coisas que o Senhor gosta. Me faz amar as coisas que o Senhor ama. Me faz ser atraído pelas coisas que te atraem. Me faz enxergar através dos teus olhos. E me dá forças, Deus, para rejeitar, para recusar e para fugir de tudo aquilo que o Senhor reprova. É em nome de Jesus Cristo Nazareno que eu te entrego a minha vida, Deus. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus.